Olá, eu sou o professor Matheus e eu vou hoje aqui bater um papo com você sobre aquele fato, aquele acontecimento da semana passada, um fato que foi bastante engrandecedor, né? Ou seja, um acontecimento bastante relevante e bastante nobre por parte dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. Um acontecimento que foi tão enobrecedor, tão grandioso, que acabou inclusive estimulando a música popular brasileira com o surgimento aí de um novo samba acerca desse assunto. Né? Obviamente aqui que eu estou sendo irônico, né? Quer dizer, aquele bate-boca entre os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes na semana passada, em pleno plenário do Supremo, é extremamente vergonhoso. É um absurdo, enfim, não tem nem muitas palavras para descrever. Eu acho que essa ideia do vergonhoso é a principal, né? E é uma amostra de quão falho é o sistema político brasileiro como um todo e da situação do Poder Judiciário, especificamente do Supremo Tribunal Federal. De todo jeito, o samba realmente existe e eu deixo o link, se você tiver interesse em assistir, 1 minutinho e meio, tá aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos lá, a ideia então aqui é responder a pergunta título desse vídeo. Será que a gente está no momento de judicialização da política ou a gente está no momento de politização da justiça? Para responder essa pergunta, vamos nos lembrar aqui rapidamente de alguns conceitozinhos bastante simples e sobre os quais eu já falei em outros vídeos aqui no meu canal. Eu deixo inclusive o link aqui nos cartões e também na descrição para você assistir. Então, primeiro a questão da separação de poderes. Lembrar que o Estado de Direito, como ele existe hoje, como ele se estrutura hoje, se fundamenta na ideia de separação de poderes. Uma ideia que originariamente remonta ao Locke, John Locke, em inglês John Locke, que foi o primeiro em tempos modernos a falar de que o poder a falar sobre o fato de que o poder político precisaria estar separado, né, em ramos distintos. Depois vem o Montesquieu, que tem uma grande importância, porque o Montesquieu foi o primeiro a falar sobre o poder judiciário como um poder independente dos demais. E a gente tem também os federalistas, né, que vão aí, de uma certa maneira, dar início àquilo que nós temos hoje, que é a ideia de funções típicas e funções atípicas dos três poderes. Então, esse é o pano de fundo, é a ideia da separação de poderes e aquela ideia que inclusive está presente na Constituição brasileira, especialmente lá no artigo 2º, quando se fala de que os poderes são independentes e harmônicos entre si, os poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, mas também em todo o restante da Constituição, pelo menos ali até o artigo 103, 104, quando, num primeiro momento, existem as atribuições do poder legislativo, existem as atribuições do poder executivo e existem as atribuições do poder judiciário. Então essa distinção, repito, ela não se apresenta só lá no artigo 2º, mas ela se apresenta também ao longo da Constituição, quando se tem ali, né, a distinção entre as funções exercidas por cada um desses três poderes. E ao Poder Judiciário, especificamente ao Supremo Tribunal Federal, compete a guarda da Constituição. Quer dizer, é uma função do Supremo Tribunal Federal realizar, no caso brasileiro, aquilo que se chama de controle de constitucionalidade. Significa dizer, portanto, que em última instância, né, ou quem dá a última palavra sobre a constitucionalidade de uma lei criada pelo Legislativo, ou também de um ato administrativo do Poder Executivo, vai ser o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a estrutura clássica do Estado de Direito como nós temos hoje, com essa separação de poderes. Só que, há um tempo atrás, há mais ou menos aí, vamos colocar 10, 12, 15 anos atrás, começou-se a falar sobre o ativismo judicial, né, e sobre a judicialização da política. E o que é isso? Quer dizer, o ativismo judicial,
grosso modo, corresponde à ideia de que o poder judiciário está indo além daquilo que lhe é estabelecido constitucionalmente. Ou seja, o poder judiciário tem limites, esses limites estão presentes, estão estabelecidos na Constituição Federal, só que aí alguns autores começaram a dizer, olha, o judiciário está indo além daquilo que lhe é permitido, o judiciário está, na verdade, exercendo uma função que não é sua, que seria a função legislativa, ou seja, argumentou-se, né, que o poder judiciário estaria legislando muitas vezes, e se entende ou se considera que esse ativismo judicial ele é negativo. E ele é negativo por quê? Porque nessa situação de ativismo judicial, os juízes, né, ou ministros, no caso aqui do STF, como eu estou falando, eles acabam por tomar decisões que não são baseadas necessariamente no direito. Ou melhor dizendo, eles exprimem a sua vontade, eles, ministros, juízes, né, quem estiver ali julgando, exprimem as suas vontades próprias, a sua ideologia, e apenas dão um verniz jurídico a isso. Então, eu sou um ministro X qualquer do Supremo e eu sou a favor do ponto, da ideia A, por exemplo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou decidir a favor daquela ideia e vou, depois que eu decidir, me fundamentar na legislação para poder sustentar o meu argumento, em vez de fazer o contrário, em vez de ver o que a legislação permite e, a partir daí, tomar a decisão independentemente da minha vontade pessoal. Então, grosso modo, o ativismo é essa ideia, repito, de que o juiz está indo além daquilo que lhe é permitido. E aí, concomitantemente a isso, surgiu a ideia de judicialização da política. Especialmente, um dos exemplos sempre mais utilizados é aquele da área da saúde, quando a pessoa ela vai num hospital público, por exemplo, e aí chega lá e é dito para ela que não tem vaga, e aí o que ela faz? Ela vai ao Poder Judiciário e diz, olha, a Constituição me garante o direito à saúde, então eu quero a minha vaga lá naquele hospital. Aí o juiz vai lá e garante a vaga, né, para que a pessoa então possa ser atendida no hospital. Mas não só isso. Inúmeras situações também em que o poder judiciário se inseriu ou se meteu, usando um português aqui bem claro, né, onde não devia, como, por exemplo, quando um tempo atrás determinados juízes impediram que chefes do poder executivo nomeassem determinadas pessoas para ministérios. Então, isso é uma interferência do poder judiciário na esfera política, né? E daí a ideia da judicialização da política. Agora, eu acho relevante levantar aqui o caminho oposto, ou seja, a politização da justiça. E o que seria essa politização da justiça? É a atividade, ou seria a atividade político-partidária dos juízes, deixando com que elementos políticos interfiram na definição da justiça. Em outras palavras, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: o Poder Judiciário ele é um órgão político, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que ele é um órgão político. O que eu quero dizer com isso? É o fato de que, apesar dele tomar decisões obviamente jurídicas, mas o Supremo Tribunal Federal especificamente, ele é um órgão de Estado. E como órgão de Estado, ele é um órgão político. Ou seja, suas decisões têm relevância na esfera política. Quanto a isso, a gente não nega. Agora, como diz o professor Carlos Blanco de Moraes, da Faculdade de Direito aqui da Universidade de Lisboa, ele diz que isso não é problema algum, porque por sua natureza, o Poder Judiciário é um órgão político, como eu falei agora, mas o problema é quando esse órgão deixa de ser um órgão político e passa a ser um órgão político partidário, como diz o professor. Ou seja, quando interferências ideológicas de partidos A, B ou C começam a interferir na decisão dos juízes, na decisão dos ministros. Aí a gente tem a politização do judiciário, o que obviamente é extremamente negativo. Eu vou aqui pegar as palavras do professor Blanco de Moraes para deixar isso claro para vocês. Ele diz o seguinte: o poder judiciário, por vezes, é tentado em certos sistemas a imiscuir-se no exercício de funções legislativas e administrativas, ou seja, a exercer funções que são do legislativo e do executivo,
acoberto da interpretação e aplicação do direito, ou seja, justificando essa interferência, dizendo que está interpretando e aplicando o direito, implicando essa conduta uma incursão indevida no conteúdo nuclear de poderes alheios. Ou seja, quando o Poder Judiciário acaba interferindo, né, exercendo funções que não são suas, aquele raciocínio que eu falei no início do vídeo lá da separação de poderes vai pelo buraco. E aí o Estado de Direito acaba saindo prejudicado nessa situação. E aí, dito isso, a gente percebe o quão ruim é essa politização do judiciário. Resulta naquilo que a gente viu na semana passada, de um ministro tendo um posicionamento político partidário, ou seja, ele defende uma determinada ideia, que eu não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado, mas ele defende uma determinada ideia, e o outro ministro defende uma outra ideia, né? Defende um outro princípio. E aí, nessa perspectiva, o que acontece, claro, é o choque político partidário entre os ministros, coisa que não poderia ocorrer, porque, como eu disse antes, e como diz o professor Carlos Blanco de Moraes, uma coisa é o Poder Judiciário exercer um papel político, o que é normal, é aceitável, é típico da sua própria natureza como órgão de Estado. Outra coisa é o Poder Judiciário fazer um papel político partidário, tomar partido em uma determinada decisão, em um determinado debate, né, em uma determinada ideia. E com base, repito, não no argumento jurídico, não na maneira de efetivamente interpretar e aplicar o direito, mas sim com base em critérios políticos, né, políticos partidários no caso. Então, isso é extremamente negativo para o Estado de Direito. Por quê? Porque acaba por deslegitimar o próprio Poder Judiciário. Quer dizer, o que eu quero dizer é, do mesmo jeito que no Poder Executivo, vamos supor, hoje nós temos o presidente X, né, no seu cargo. E aí, eu, cidadão, posso gostar ou não desse presidente. Se eu gostar, eu vou aplaudir. Se eu não gostar, eu vou dizer que ele não presta e que ele saia do cargo o mais rápido possível. E isso é típico do Poder Executivo. Isso é normal para o Poder Executivo, porque o Poder Executivo depende da vontade popular, ele é eleito pelo povo. Então, haver, né, essas paixões, digamos assim, de ser a favor ou contra o Poder Executivo, ok, plenamente aceitável. A mesma coisa para o Poder Legislativo, né? Ou seja, um deputado especificamente, um senador, ou a Câmara dos Deputados como um todo, o Senado como um todo, vão tomar decisões que eu, como cidadão, vou dizer concordo ou não concordo com essa paixão política, digamos assim. Já o Poder Judiciário, em princípio, ele não vai tomar decisões com base nessa paixão política, nesse interesse político que os outros dois poderes têm a liberdade, né? ou podem tomar decisões com base nessa liberdade política. O Poder Judiciário, em princípio, vai tomar decisões com base naquilo que a lei diz que ele tem de fazer. Só que quando o Poder Judiciário ele toma decisões com base em critérios políticos e não em critérios jurídicos, o Poder Judiciário cai nessa mesma ideia de paixões, de ser a favor ou de ser contra. E aí ele passa então a ser um órgão que toma decisões político-partidárias, e isso, como eu falei, é extremamente negativo para o Estado de Direito. Por quê? Porque aí a gente cai no voluntarismo. Aí o presidente toma decisão conforme a vontade dele, o legislativo toma decisões conforme a sua própria vontade, e o judiciário, que em tese, como eu disse antes no vídeo, faria o controle de constitucionalidade, ou seja, ele vai verificar se aquilo que o executivo e o legislativo fez com base na vontade própria está dentro da lei ou não, né? Ele perde essa razão quando ele também passa a tomar decisões com base em critérios político-partidários e não apenas com critérios aí, estatais, né, de uma função política do Estado. Portanto, aquilo que ocorreu na semana passada, repito como eu falei no início do vídeo, é uma amostra, é uma prova clara da falência desse sistema político brasileiro como um todo e uma erosão da legitimidade popular que o Poder Judiciário, especificamente o Supremo Tribunal Federal, conseguiu, né, há 10, 12, 15 anos atrás, quando tomou decisões que causaram impacto na sociedade brasileira e que fizeram com que o STF muitas vezes aparecesse como um mediador ali, ou como a última salvação
do sistema político brasileiro como um todo, e isso na perspectiva do cidadão, né? Ou seja, o cidadão tem aquela ideia de o presidente, eu não confio, é bandido, o membro do legislativo, né? Deputado ou senador, a mesma coisa, também não confio, mas o Supremo está lá para garantir a independência, para garantir a imparcialidade, né? Para, entre aspas, é claro, salvar a população brasileira daqueles outros que estão nos outros poderes. Só que quando o Supremo começa a tomar então decisões que são políticas, o Supremo passa a sofrer dos mesmos males dos outros poderes, e isso, obviamente, é extremamente negativo, infelizmente, para todos nós. É isso então, pessoal. Espero que esse bate-papo aqui ele tenha sido proveitoso para vocês. E se você ainda não está inscrito, claro, né? Se inscreva aqui no meu canal para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.